Daí eu peguei um cabo e levei direto no amigo. Porque foi áudio de orquestra, só uma fidelidade, eu fui fazendo no computador. Vou fazer um monte desse lado melhor. Vou deixar aqui, eu deixo. Vocês têm alguma coisa com áudio? Não. Aqui no caso eu ponho a saída do mic, né? A saída é essa, né? Não, o áudio não. Aquele aparece acima. Totalmente o tempo. Nossa, gente, tem que pegar aqui mesmo. Eu não consigo olhar até lá, na frente. Qual que eu mexo? Só esse daqui. Esse retrocede aqui agora. Bom, o microfone, vocês falam assim, próximo, sem economizar a voz, né? Que aí a qualidade da gravação fica melhor. Se ficar muito longe, ficar meio de lado, assim, já perde um pouco da qualidade. Aí, Oi. não precisa ter vergonha, não. Fala alto. E os outros dois tem Alô, mãe. Mãe. Beijo pra minha mãe, pro meu pai. Só ligar. Já? Já. Gente, pra vocês também. Beleza? Quando vocês quiserem começar. Já? Você vai apresentar? Eu vou. Se vocês quiserem. Fazer um teste? Você tá aqui, ó. Fazer um teste aqui. Aí, tá tudo certo? Então vamos por. Alô? Alô? Vamos por aqui no pouco. Já vamos por. Uns 5 minutinhos, né? Pode ser que horas são? Ah, tá. Vamos dar 5 minutinhos. Tolerância. Apresenta duas, dá um intervalo. Não, é desse intervalinho de 15 minutos. Foi isso. Pensa que tem 40 minutos. Mas aí depois a gente retoma coisas. São as perguntas. Eu acho que assim, por exemplo, eu tô falando e se eu me estender, passar de 30 minutos, é porque às vezes a gente tem tendência a reduzir, porque a gente vai ficando tão nervosa que a gente vai acelerando. A tendência é essa. Então, assim, mais com a graça de Deus, por tamanho do seu passar, eu acho que assim, eu ou alguém, passar uns 40, 45, tá dentro, né? Eu acho também. Depois, como pergunta. Então tá. Acho que podia deixar já o microfone aí com vocês, porque ele vai terminar. Ah, pode ligar um pouquinho, né? Por favor. Essa transmissão online. Eu queria porra. Qual que é o link da transmissão? Não, já achei. Ah, mas parece que não dá pra assistir no tablet. Não, mas não é pra assistir na tablet, é pra compartilhar. Tá bom? Mas tem um post fixo lá, com link. Então. Já tem lá no grupo, Isabel. Então tá começando? Hã? Começando? Vamos começar então.
Não, eu pergunto. Damos uma estrelinha. Sim, já estamos bem. Agora aqui mesmo, Depois uma meia hora. A Fraser fala assim, escreveu aqui. Já estamos bem. Então, boa tarde. É um prazer para nós estar com vocês, poder compartilhar nossa experiência na pesquisa dentro do Grupo Gracias, que é o grupo de Antropologia e Contextos Islâmicos e Árabes. Então, todas nós três, somos orientandas da professora Franci Rossi, que é quem está fazendo a proposta e orientando este curso também. Então, quem vai falar com vocês hoje está do meu lado, a Flávia Pasqualin, psicóloga doutoranda aqui da USP. Então, ela vai começar nossa apresentação do dia de hoje. Vamos estar a Luana e eu, nós três que somos as monitoras do curso, recebendo as perguntas, as questões de vocês, das pessoas online, para fazer nossa aula mais fluida. Então, este espaço vai ser para contar para vocês o que estamos fazendo, o que estamos construindo e nossas propostas dentro do debate e da pesquisa ao interior do grupo de pesquisa. A Luana Baumann, antropóloga da Unicamp, está fazendo mestrado aqui na USP, colega de trabalho. Ela vai trazer também sua proposta bem interessante dentro de sua pesquisa. E eu, Isabel Munhoz, eu sou formada em filosofia e também estou fazendo mestrado em psicologia aqui na USP. Então, sejam bem-vindos. Deixo vocês com a Flávia, que vai começar nossa aula do dia de hoje. Boa tarde, pessoal. Não tenho a mesma desenvoltura da professora Franci, mas vamos lá. Então, assim, pegando o gancho da nossa aula passada, né, com o Sheikh Jihad, eu já dei um pouquinho, alguns pitacos, assim, né, do meu tema, fazendo algumas perguntas sobre casamento, e acho que ele colocou de uma forma bem clara, né, de uma maneira bem fácil da gente entender essa questão do casamento e da mulher, né, nessa posição aí de casamento, né. Então, pegando o gancho já da aula passada, a gente achou melhor já começar com o meu tema, que é sobre os encantos e os desencantos, né, do casamento intercultural. É que eu estou numa fase de ouvir muito desencanto. Então, eu acabei apropriando. Então, contar um pouquinho para vocês como começou, né, a minha pesquisa. A gente estava à procura de um tema, sempre gostei de assuntos de Oriente Médio e tudo mais. Já tinha visitado a Turquia em 98 e na ocasião em que eu fui para lá, ninguém conhecia nada, ninguém falava, né, de Turquia. E o pouco que me falavam era: não conversa com os homens turcos, porque eles roubam mulheres, né? E olha, porque esse povo... todos aqueles estereótipos que a gente já conhece, né? E aí, o meu encanto foi que quando eu cheguei, era um pessoal super simpático, os homens muito simpáticos, as mulheres mais reservadas. E outra coisa também que me chamou muita atenção é essa questão que sempre passam para a gente, né? As muçulmanas submissas, as mulheres, né, que apanham dos maridos. Eu imaginava encontrar assim, né, há tanto tempo atrás, né, a gente também não tinha, né, ainda não tinha acontecido o 11 de setembro, então a gente não ouvia. E aí, quando eu cheguei, eu percebi as mulheres fortes, né, e ali elas, no relacionamento, assim, tive a oportunidade de conhecer algumas famílias, e eu percebi as mulheres assim fortes, né, donas de casa, ou que saíam para trabalhar, mas de muita personalidade. Falei, gente, mas que mundo é esse, né, que a gente não conhece e chega para a gente? Então, desde então, eu já tinha, assim, né, fazia minhas pesquisas informais sobre esses assuntos, por ter me despertado aí nessa viagem essas coisas que não batiam com o que chegavam até mim. Bom, então, tive o prazer aí de encontrar a Franci no meio dessa caminhada,
E aí a gente conversando e estudando, participando do Grácias, aí comecei pesquisando assuntos sobre o Oriente Médio, começo a encontrar vários blogs de brasileiras que estão em relacionamento aí com muçulmanos estrangeiros. E aí começo a ver um universo, né? Eram brasileiras com paquistaneses, com egípcios, com turcos. E eu falei, gente, que mundo é esse que a gente não tem essa informação ainda, né? E vários blogs. Aí, então, comecei a ler um pouquinho sobre casamento intercultural. E também a gente não encontra nada sobre brasileiras e muçulmanos estrangeiros, né? Alguma coisa que tem sobre casamento, tem bastante produção sobre isso. No Brasil, um pouco menos, pela nossa própria história mesmo, né? Tem bastante coisa que eu achei sobre brasileiras que se casam com suíços, com americanos, com japoneses, mas o Islã no Brasil, assim, inexistente, né? Não existe. E a gente sabe, né, que o Islã chegou no Brasil já com os escravos, né, com os malês, que trouxeram o Islã para o Brasil. É uma parte da nossa história abafada, que a gente não tem muito... A gente não aprende isso na escola, pelo menos eu não aprendi. Para mim, os escravos nem tinham religião, né? Eles chegavam aqui, acho que eram ateus, assim, não conheciam nada, e eram obrigados depois a se converter para o catolicismo. Pelo menos foi assim que eu conheci, né, a história. E aí, então, a gente tem esse Islã que chega no Brasil já com os escravos, depois ele ganha notoriedade com o 11 de setembro. Aí, então, parece que a gente descobre, né, o brasileiro descobre, existem muçulmanos, né, então, e são terroristas. E aí começam os estereótipos, né, a se formar. Só que na mesma época que está acontecendo o 11 de setembro, também está acontecendo a novela O Clone, né? Que ela fala da realidade do Marrocos. E aí, não sei, eu acho que as pessoas vão se lembrar, pelo menos sempre que eu chego a campo e falo que eu pesquiso casamento, as pessoas falam, você está procurando um Saíde, né? Não estou procurando Saíde, já sou casada. Já tenho meu Saíde lá em casa. Mas passa a novela O Clone, que mostra os muçulmanos uma outra realidade, né? Não são terroristas, também está carregado de estereótipos, porque são pessoas que vivem dançando, né? As mulheres, as odaliscas, né? E esse Said, que é interpretado pelo Dalton Viggs, que é um galã, um homem bonitão, e na novela ele cobre as mulheres de ouro, e é aquele homem provedor, né, muito interessante. E também reforça aquela história que o pouco que a gente tem aí de Oriente Médio, as 1001 Noites, né, esses sultões, os haréns e tudo mais. Então eu começo a juntar todas essas peças. E começo a pesquisar um pouco, fazer essa mistura aí. Então, o que a gente tem aí de brasileira, casada com muçulmano, sobre casamento intercultural. E aí eu faço uma varredura aí em vários bancos de dados, e aí eu percebo que na psicologia, né, que é o meu campo, só tinha 2 trabalhos que abordavam o Islã. Um da Márcia Zaya, que ela trabalha com imigrantes palestinos, e também de um outro moço que ele trabalha com arquitetura, né? Ligado ao sufismo, são concepções psicológicas de Jung que ele utiliza para trabalhar. Nas ciências humanas tem muita coisa em história, em ciência da religião, em sociologia e antropologia. São as áreas que dominam aí os estudos sobre Islã no Brasil. Mas o que eles abordam, né? Na maioria são questões referentes à identidade, à conversão e reversão, jurisprudência e gênero. Quando eu falo em gênero, tem bastante trabalho sobre
o uso do véu islâmico e essa condição da mulher. Mas casamento, nada. Aí, quando eu já estou quase finalizando aí a ideia do meu projeto, eu encontro um trabalho dentro da antropologia, de uma antropóloga carioca, que ela pesquisa, ela aborda essa questão do casamento, mas o trabalho dela está ligado à construção do self das mulheres que se revertem ao Islã, né? E aí ocorre assim, a gente percebe um pouco do imaginário brasileiro sobre o Islã, né? Na pesquisa dela, ela traz as mulheres, geralmente, que ela pesquisou e que se converteram ao Islã, se reverteram, diziam que sempre gostavam de assuntos do Oriente Médio, gostavam de músicas árabes, comida árabe, dança do ventre, né? E aquela associação, né, que a gente volta, a odalisca, o sultão, né? Esse muçulmano sempre um homem muito rico, muito cheio de ouro, né? E a gente sabe, a dança do ventre não tem nada a ver, só para deixar claro, com o Islã. Inclusive, os muçulmanos ainda... Na semana passada, tive com um grupo de muçulmanos e aí saiu o assunto e a maioria, não, os homens mesmo, né? Não, a gente nem gosta disso, não... É feio, é chato, mas é um caso à parte. Então, um pouquinho aí dessa minha caminhada. E aí, então, eu chego, então vamos bater o martelo, é isso que eu quero estudar, porque é uma coisa que está acontecendo, as redes sociais estão pipocando aí com esses assuntos, as mulheres buscam referências, essas brasileiras buscam referências sobre casamento com o muçulmano, sobre casamento intercultural com o estrangeiro, mas em específico elas querem saber sobre como que é casar com o muçulmano, né? Mesmo as revertidas também tem, quando a gente fala desse casamento com o estrangeiro, né? Porque uma coisa é você se reverter, ter vivido a vida inteira em um país de tradição católica, né? E esse muçulmano estrangeiro é um homem que já vem de uma cultura que toda a tradição dele, né, está em cima aí da religião muçulmana. Então eu percebo a importância desse assunto também, né, para um público não só para a academia, mas voltado para fora da academia, que eu acho que esse é a grande sacada de se fazer pesquisa, né? A gente não pode ficar só dentro da universidade. E eu percebi a importância dela. E aí eu busco também apoio em uma excelente autora, que é a Bulun Hud, e que ela diz, né, que a gente precisa estar alerta à necessidade de entendimento do sistema social, tendo em conta mulheres e o seu relacionamento, uma vez que a gestão da vida pessoal se intersecta com a vida do grupo, né? E toma as dimensões políticas, à medida em que elas vão cruzando fronteiras físicas e acrescento aí também as psíquicas, né? Então, o porquê disso, né? O porquê desse estudo está situado dentro da psicologia social, de eu buscar apoio na antropologia, porque a vida de uma pessoa, ela está ligada a todo um contexto, né? E esse contexto vai acabando tomando dimensões muito maiores do que a gente pensa. Então, aqueles blogs daquelas mulheres que estavam ali flertando com um estrangeiro muçulmano, que se encanta, pouco conhecem da cultura do país, da cultura religiosa, da religião, da cultura do país, elas acabam se casando com esse homem e começam, algumas vezes, os encantos e, na maioria das vezes, os desencantos, né? E aí começa a parte, cruzou a fronteira, começa toda a parte legal da situação também, né? Não é a minha área, mas a gente acaba tendo conhecimento. E aí... Deixa eu passar. Bom, aí está a importância, então, da pesquisa. Para realizar essa pesquisa, então, eu tomei como base a abordagem qualitativa. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam, mas
quantas mulheres são, quantas brasileiras têm casadas com muçulmanos estrangeiros. Não dá para a gente mensurar isso. Até a própria embaixada não tem esse dado. Eu já tentei entrar em contato, eles também não têm esse dado. Então, não tem como mensurar, né? Então, a gente consegue qualificar essas relações, mas quantificar não dá. Busco apoio, então, no método etnográfico, tanto no convencional quanto no virtual, né? O método etnográfico é aquele em que o pesquisador vai a campo, ele entra em contato com a cultura. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu tive contato com esse mundo virtual, com os blogs. Me levou a campo, a um campo convencional, onde eu tenho contato com uma comunidade turca de São Paulo. E também aqui na minha cidade tenho contato com muçulmanos revertidos, né? E com alguns árabes também. Então, essa é a cara aí metodológica do trabalho. E para referencial, né, para analisar os dados que eu vou coletando em campo, eu adotei a psicologia intercultural. Porque quando a gente está trabalhando aí com cultura, né, a psicologia intercultural ela dá um bom aporte teórico para pensar as questões de adaptação, de aculturação, dessa dificuldade de entender o outro, né? E aí eu até coloquei aqui, vocês estão vendo, é um caso de uma interlocutora minha, casada com um turco, e até a semana retrasada a gente em conversa, e ela me falando, ela está morando na Turquia, e do quanto isso é difícil, a questão de ser expatriada já é muito pesada na vida, né, de qualquer indivíduo. Junta toda essa carga, né, de você estar num outro país. A língua é muito diferente, a cultura é muito diferente, porque essa tradição muçulmana, tradição islâmica. Também tem o marido, né? Porque se você está com todas essas condições, mas você foi para um outro país, mas o teu marido fala a tua língua, ele tem a tua bagagem cultural, te ajuda a amenizar um pouco, né? Tem alguém ali que quando você xingar, vai estar te entendendo, mas ali não, né? E aí, então, isso é muito, muito pesado. E aí ela fala para mim, eu fiz muito, mas muito sacrifício para vir para cá. Meu marido já não fez nenhum. Aí ela me contando a história dela, eu falei, olha, peraí, vamos lembrar, né? Seu marido, porque aí vem, né? A gente precisa conhecer um pouco a tradição do outro, a cultura do outro. Eu falei, quantas vezes você me falou que ele brigou várias vezes com a família, e a gente sabe o peso que tem a palavra de um pai e de uma mãe numa família de tradição muçulmana, o quanto ele ficou, acho que mais de 1 ano, 2, brigando com a família para conseguir casar com ela. E a ponto dos pais já estavam deserdando ele. E aí teve muito, a mãe fez várias cenas, assim, a mãe chegou a fugir de casa, porque não queria que ele casasse com ela, porque ela era uma estrangeira. E era muito engraçado, porque ela até comentou comigo, a mãe dele, por fim, quando ela não tinha mais argumentos, ela não queria que o filho casasse com ela, porque ela era asmática. E ela depois não seria no fim, assim, com o tempo, ela daria muito trabalho para ele, porque ela já não tinha uma boa saúde, né? Assim, lógico que eu estou assim, simplificando todo o drama que eles viveram. E aí a gente conversando e ela me contando, eu falei, olha, mas também vamos olhar para o lado dele. Né? A gente está vendo só... Eu sei que a sua carga é grande de ser expatriada, de estar numa outra cultura e tudo mais, mas vamos pensar dentro da cultura dele também tudo que ele enfrentou. Né? E aí ela falou para mim, nossa, aí ela até se emocionou, ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu fico sempre jogando na cara dele que, né, eu sou a sofredora da história. Eu falei, não, vamos pesar. Né? Você tem a sua parte e ele também a dele. Então, a psicologia intercultural, ela ajuda a gente poder olhar para o outro também numa outra dimensão, né? Olhar para a cultura, olhar para o sacrifício também que ele fez, né? Você fez, mas ele também fez, né?
na nossa cultura, o que você fez é forte, né? Mas o que ele fez na cultura dele também tem um peso muito grande, né? Então, é um pouco da parte prática aí da pesquisa. Aí eu trouxe depois um pouquinho dos dados, né? Eu trouxe hoje só os dados da etnografia virtual, que é o que eu já tenho um pouco mais contabilizado. Então, para realizar essa pesquisa, eu acompanhei 21 blogs. Nem todos eram de brasileiras casadas com um muçulmano estrangeiro, alguns eram sobre religião e alguns sobre a cultura árabe ou cultura turca, né? Nesse tempo, né, o cyberespaço ele se movimenta muito rápido, né? Então eu comecei a acompanhar, acho que já tem uns 4 anos. Nesses 4 anos, quando eu comecei, os blogs era o hit do momento, era blog, era ser blogueira. De repente, acabaram-se os blogs, começaram-se os grupos de Facebook. E aí, então, às vezes, começavam alguns grupos de Facebook que mantinham até os mesmos nomes dos blogs, e aí levavam os seguidores dos blogs para as comunidades do Facebook. Aí eu comecei a acompanhar também as comunidades. Foram 27 grupos que eu acompanhei ali diariamente, vendo as postagens e tudo mais. Não utilizo nenhum dado desses grupos do Facebook por questões éticas, né? São grupos fechados, que têm aquela privacidade secreta, restrita. Então, a única coisa que eu utilizo deles são reportagens que elas trocam, que está na mídia em geral, e também alguns informativos. E vejo, né, isso também, a permanência nesses grupos me ajuda a amadurecer questões. Peraí, o que está sendo falado, né, o que está acontecendo. Então, eu tenho tanto esses grupos presenciais que eu acompanho, como também esse grupo maior aí no cyberespaço. Como a internet, a velocidade é muito grande, não parou aí nos grupos do Facebook, logo surgiram os vlogs. Não sei se todo mundo sabe o que é vlog, mas esses videozinhos curtos, né, feito em casa, com uma webcam, isso é um vlog, né? Geralmente eu gravo ali tem geralmente de 7 a 20 minutos e eu gravo a minha opinião sobre alguma coisa, falo do meu parecer. Tem diversos assuntos, né? Eu posso fazer uma receita, às vezes nesses grupos às vezes elas fazem uma receita turca e aí filmam como é que faz a receita turca. Tem também quando falam da vida familiar e tudo mais. E esse vlog ele é público, ele fica hospedado no YouTube. Então, o acesso dele, qualquer um que clicar lá, digitar algumas palavrinhas, vai chegar até esses vlogs. E aí eu convido 3 vloggers para ser minhas interlocutoras, né? Pego 3 mulheres aí que são referências para outros blogs, vloggers, e elas elas recebem muitos e-mails de outras brasileiras, como elas estão morando na Turquia, elas recebem muitos e-mails de brasileiras perguntando, né, como que é morar na Turquia, questões de emprego, questão de relacionamento, a questão com a família, a dita sogra turca, né, como que é essa sogra, como que a família recebe. Então, e elas vão fazendo esses vlogs e vão respondendo. Estou dentro do tempo? Tá. Já usei quanto tempo? 20? Bom, aí alguns dados, né, em que eu acabei coletando durante esse tempo, aí do cyberespaço, é o que eu falei para vocês, estou no momento dos desencantos, né? No cyberespaço, a gente acaba se deparando mais com os desencantos do que com os encantos, né? Eu acho que um pouco também porque quem está bem quer ficar quietinho, assim, não ficar alardeando muita felicidade também, para ninguém... O olho gordo, né? O olho gordo turco. Mas não, é uma realidade também o que tem acontecido. O Itamaraty tem feito vários alertas, e esses alertas repercutem nos blogs, nos grupos de Facebook, as meninas nos blogs também comentam. O Itamaraty realmente está muito preocupado com essa situação.
ele começa lançando, Itamaraty começa a lançar a preocupação de relacionamento das brasileiras com estrangeiros pela internet, sem frisar que é com homens de países, né, de países islâmicos. E aí depois o Itamaraty começa a ser mais específico e tem alguns alertas da Embaixada de Islamabad, de Amman. E o último é sobre os casamentos por conveniência. Porque aí a gente começa a pegar a situação aí desses homens que estão em países aí depois da Primavera Árabe, que deu uma balançada, uma bagunçada geral aí, né, no Oriente Médio. Principalmente os egípcios começam a buscar também oportunidades de sair do seu país, porque a situação está muito complicada. E uma maneira de sair legal, né, do país, é contraindo aí um matrimônio com uma mulher estrangeira. Eles dizem que com as latinas é mais fácil, eles têm uma aceitabilidade melhor. Eu acompanhei algum grupo também, em específico, de latinas, e as questões são as mesmas das mulheres brasileiras, não diferem muito. E o passaporte brasileiro, ele é muito bem aceito em todos os lugares, né? Você entra com o passaporte brasileiro na maioria dos países, você tem permanência por 3 meses em qualquer país. Então, é um bom negócio casar com uma brasileira, para você conseguir esse visto, depois conseguir esse passaporte brasileiro. E o Itamaraty já começa a registrar vários casos, e muitas brasileiras acabam contraindo esse matrimônio de uma maneira muito precipitada, né? Não é que a gente não pode negar a realidade virtual, né? É uma nova maneira que a gente tem de conhecer as pessoas. E eu acho que a gente tem que se adaptar a ela, não ter o preconceito de dizer que todo relacionamento virtual então vai acabar em fracasso, é ruim. Não, conheço brasileiros que conheceram brasileiras virtualmente, são casados, são felizes, como também conheço quem casou com árabe e está feliz. Mas, na maioria das vezes, tudo acaba se precipitando demais. O espaço virtual, ele não te permite que você conheça a pessoa com mais intensidade, né, com mais proximidade. Então, o que acontece? Eu falo que nem tudo cabe na dimensão de uma tela, né? Então, mesmo porque quando a gente vai gravar alguma coisa ou que a gente vai conversar com alguém, a gente seleciona, né, no espaço de uma tela o que vai aparecer, né? Então, esse cantinho da minha casa é melhor. Então, olha, eu vou posicionar o meu computador aqui para aparecer essa estante de livro bonita. A pessoa vai achar que eu sou intelectual, né? Eu vou arrumar não sei o que. Tá. E você monta um cenário, né? É uma realidade produzida, né? Você conversa meia hora, 1 hora, 2 horas com a pessoa, você desliga e depois você vai viver a sua vida, né? Você vai xingar o gás que acabou, você vai, né, fechar a janela porque o vizinho está gritando, e as coisas do nosso dia a dia, né? Nesse tempo em que você está se relacionando com alguém virtualmente, tudo isso escapa, né? Mesmo, olha, eu conheço o fulano, mas eu conheço na dimensão de uma tela, né? Eu conheço a família dele de hi, hello. Todo mundo sorri e desliga a webcam. Então, tudo isso é muito pouco, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados, que na maioria das vezes isso não acontece. E o que chama mais a atenção das brasileiras é o que a gente vê, é o que elas mais comentam, eles te pedem casamento no 2º dia. Isso se torna interessante aí para quem está nesse mercado, né, de querendo arrumar um namorado, um casamento, de repente, às vezes, teve pessoas que já me falaram, não, brasileiro não casa, muçulmano casa. Brasileiro só te enrola. O muçulmano casa rápido. Casa rápido por quê? Como o próprio Sheikh já falou para a gente na semana passada. Não existe o namoro no Islã, como a gente está acostumado aqui, né? Se você tem a intenção de uma pessoa, você vai ver se ela é de uma boa família e tudo mais, se ela tem estudo, se ela tem um emprego e tudo mais.
é diferente, né? Como, acho que eu até cheguei a colocar, os próprios muçulmanos, eles falam, né? No Ocidente, o amor acaba no casamento. Que a gente casa apaixonado e depois daquela rotina do dia a dia, a gente acaba querendo matar o outro. Né? Porque tem toda aquela paixão, aquele sonho e tudo mais. Para o muçulmano, não. O amor nasce no casamento. Tá? Claro que eu estou falando isso de uma maneira geral, isso não é regra, mas é um ditado que eles falam. Né? Por quê? Porque se olha outras coisas em uma mulher, em um homem, para casar, diferente de nós. Então, né, essa brasileira está olhando uma coisa, esse muçulmano está olhando outra coisa. E a hora que está tudo dentro de uma casa é que as coisas começam a conflitar, né? Então, o que parece encantador aí para essa brasileira, olha, eles casam muito rápido, isso é bem legal, né? Então, quer dizer, a gente encurta aí. O que tem acontecido muito é que muitas brasileiras casam até por procuração, tá? Sem conhecer o homem. Que é muito arriscado, né? Não digo porque é um homem muçulmano. É arriscado até com um brasileiro. Né? A gente não conhece. Quantos casos a gente já ouviu na nossa própria cultura? Né? Marcou o encontro com fulano no shopping, o cara queria sacanear, queria isso, queria aquilo. Aí a gente imagina isso, soma isso a uma cultura diferente, a uma língua diferente. E o que tem acontecido agora também é o caso de brasileiras que estão se casando sem nem falar o inglês. Se comunicam com os pretendentes usando um Google Tradutor. Então, aí a gente vai somando potenciais conflitos, né? Porque casamento já é uma coisa complicada, né? Eu não pretendo achar que a receita da felicidade, né? Fazer no final, a minha conclusão ser, olha, para sermos felizes precisamos fazer assim. Mas a gente sabe que tem alguns pontos que são conflitantes, né? Então é o que tem aparecido muito. E lógico que toda essa mistura começa a virar um caldeirão aí borbulhante para encrencas, né? E que é o que o Itamaraty também se preocupou e lançou vários alertas. Tive em contato agora com uma brasileira no final de semana passado. Ela se casou com um egípcio e também se conheceram pela internet. Ela foi para lá para casar com ele e tudo mais. E quando ela foi registrar o casamento na embaixada brasileira, o próprio cônsul da embaixada agora ele está chamando as brasileiras para uma reunião aí, acho que de quase 1 hora, e ele coloca, olha, já recebemos várias queixas né, porque a hora que cai na real, né, que vai se casar, às vezes as brasileiras chegam lá e nem são aceitas pela família deles, elas não podem ficar na casa, porque na maioria das famílias muçulmanas não permite, né, que uma mulher solteira fique na mesma casa ali deles, com o filho, o namorado, né, ali não pode dormir debaixo do mesmo teto. Uma das minhas interlocutoras que chegou lá para casar também, ela falou, olha, saiu toda a família deles, só ficaram as mulheres, os homens foram dormir na casa de um outro parente casado, né, para que eu pudesse ficar ali até fazer o casamento. Então tem todas essas questões que na maioria das vezes, e o que me preocupa é que essa mulher acaba se envolvendo numa situação em que ela não tem noção, né? E aí eu até coloco a fala aqui de uma brasileira que é voluntária no Cairo, ela trabalha com esses assuntos que chegam por lá, e ela fala, é preciso ter um mínimo de noção para iniciar uma aventura assim. É claro que a gente não tem garantia nenhuma, casamento nenhum tem garantia, né, de que vai dar certo, de que não vai dar certo. Nem brasileiro com brasileiro. Mas, quando a gente está falando de uma coisa que envolve, e você ir para um outro país, você despende muita energia psíquica, você precisa ter, também envolve a situação financeira, porque há um dispêndio aí de dinheiro também,
Você envolve muita coisa nisso. Então, por isso, é muito mais traumático. É como uma interlocutora minha que foi casada com um turco, ela fala, olha, ela se divorciou, tudo, ela fala, enfrentar um divórcio no país da gente é muito desgastante, né? Mas você tem a tua família ali para te dar um suporte, você tem os teus amigos, você tem você busca as referências, né? Você está num país estrangeiro, em que ninguém fala a tua língua, que você está sozinha, é de uma solidão imensa, né? Você não poder contar. E os fusos horários são diferentes. Ah, não, mas hoje existe o Skype, eu posso, né, conversar com... O fuso é diferente, a conversa por Skype nem sempre. Não, é diferente de você ir lá chorar as pitangas com uma amiga, tomar um café, se encontrar, dar um abraço. Então, a mulher que está fora não tem nada disso. Mesmo a mulher também que está aqui no Brasil, ela também enfrenta dificuldades maiores, como eu cheguei a acompanhar um caso em que envolve Polícia Federal, você é responsável pelo estrangeiro que você trouxe, então se ele não se adapta, você tem que pagar passagem de volta para ele. E aí eu não tenho grana, porque eu já gastei trazendo ele para cá, como é que eu mando ele de volta? Né? Então são várias questões que precisam estar amadurecidas. Né? Isso eu estou colocando questões assim, grosseiras, né? Não estou nem entrando aí nas minúcias de um tecido que passa muito mais embaixo ainda, né? De tudo isso que a gente acaba vendo, né? Bom, então aí eu já assisti 475 vlogs. Não mudei. 475 vlogs, né, dessas 3 internautas aí que eu acompanho. A maioria dos vlogs são sobre cultura, sobre família, emprego, sobre a dependência do marido quando se trata de morar no país, né, do seu amado. E a maioria desses vlogs produzidos são alertas, né? Não são vlogs falando, olha, venham para cá, aqui é um paraíso. E isso, a psicologia intercultural, ela traz para a gente também as etapas, né, de que você vivencia, né, esse teu encontro com o outro, com uma outra cultura, né? Ela traz as etapas que a gente vivencia, né? Como quando a gente vai viajar, a gente vai para algum lugar e esse lugar é o melhor país do mundo, né? O Brasil é uma porcaria, olha, porque a gente só está vendo o lado bom. Ninguém vai te levar, né, no país, você não vai conhecer as vielas, né, daquele lugar. Você vai conhecer os lugares turísticos, você vai comer o que eles têm de melhor, você vai estar em lugares bacanas, né? Então a gente volta sempre apaixonada pelo outro, né? Pelo outro país, e muitas vezes quando a gente vai encontrar também esse namorado estrangeiro, as brasileiras ficam uma semana, um mês, então tudo é contentamento ainda. Esse outro é muito exótico, é muito legal tudo isso, né? E aí depois você passa por um outro estágio em que tudo é detestável, que aí você tem saudade do seu país, né? Então, são muitas coisas interligadas e amarradas nesse casamento que a gente precisa levar em consideração, pensar, não ser precipitado, né? Flávia, a Paula Lemos aqui, pelo grupo, faz a seguinte pergunta para você. É assim: se a mulher brasileira casa com um muçulmano, vai para o país dele, tem filhos lá e decide se separar, ela consegue voltar para o Brasil com os filhos? Como Não. fica? Tem grupos de apoio a mulheres nessa situação? As mulheres muçulmanas têm rede de apoio a mulheres divorciadas? Não conseguem voltar com os filhos. Inclusive, uma das minhas interlocutoras, que é divorciada, ela está na Turquia por conta do filho. Ela tem um relacionamento muito bom até com o ex-marido, tá? Não é também só aquelas tragédias que a gente vê, né? Roubou, sumiu, fugiu.
Não, ela tem um bom relacionamento com o marido, só que ele não assina para que ela volte para o Brasil com o filho, porque ele também quer ficar perto do filho. E ela mesma fala, olha, eu também não posso sair porque ele não assina de jeito nenhum. Até as férias, quando ela vem para o Brasil, é ele que dá, se eu não me engano, acho que é uma cartinha assinada, precisa ir na embaixada, ela assina, ele assina, é sempre tudo muito trabalhoso, né? Aquilo que eu estava falando, tem sempre um dispêndio psíquico muito grande, né? Por um tempo determinado, então ela já sabe que ela pode sair de tal dia, ela tem que voltar tal dia, tá? E ela tem que ficar, se eu não me engano, por lá até ele completar 18 anos. E ela fala que ele é um excelente pai, ele é super presente, ele está em todas as comemorações da escola, a criança mora com ela. Mas ela, ela também, ela fala, né, nunca abandonar meu filho, né? Se eu quiser ir embora para o Brasil, eu posso, mas ele tem que ficar. E eu não vou abandonar meu filho. Como ele também é um bom pai, vale a pena, então, né? E ela trabalha na Turquia, tudo, que é uma outra coisa também que é muito difícil, é a brasileira conseguir trabalho, né? Primeiro, por conta da língua. Segundo, por conta de validação de diploma. Então, até uma das dicas, né, que essa própria brasileira dá para as outras brasileiras é: nunca se case no exterior. Traga o homem para se casar no Brasil. Né? Eu não entendo muito bem dessa parte legal, mas as dicas, né, que elas dão é: venha ter o filho no Brasil, porque aí ele é um cidadão brasileiro. As leis que vão reger o seu filho vão ser as leis brasileiras, né? E aí é muito mais fácil para a gente, né, para a mulher brasileira, dar conta aí do recado, caso isso não dê certo. Existem algumas ONGs, sim, que ajudam essas mulheres, né? Mas é o que eu costumo dizer. Geralmente o cyberespaço tem um papel muito importante nisso. Essas mulheres acabam procurando ajuda com outras brasileiras, né, que estão aí no cyberespaço, né? Ou são vloggers, ou tem alguma comunidade em Facebook. E aí elas comentam em box, aí, olha, estou vivendo isso, aquilo, eu preciso de ajuda, como é que eu faço? Então, quem está há mais tempo acaba ajudando quem está precisando, né? Então, o que eu costumo alertar também é isso, né? O Itamaraty está muito preocupado com essa situação. Vamos pensar aqui. Vamos pensar na nossa própria realidade, né? As mulheres que chegam até uma delegacia da mulher para pedir ajuda é uma quantidade bem pequena, né? Quantas estão aí aguentando muita coisa para poder chegar lá? Então, o que chega até o Itamaraty também é um dado muito pequeno. Então, quantas também não estão vivenciando situações difíceis e conflitantes e a gente não tem dados sobre isso, né? Então, para não me estender muito, estou só falando de tragédia, eu já vou... Encantos existem? Existem, claro. Mas não vão esperar viver um romance de novela, né? Aí eu coloco aqui a novela Clone, né? Aqui ela não está com o Said, olha, falha minha, eu não botei o Said aí, coloquei esqueci o nome. O Lucas, E coloquei agora recentemente uma novela que acabou, acho que a semana passada, eu acompanhei, o finzinho não consegui acompanhar, que é uma novela turca até que passou na Band, chama 1001 Noites, a personagem principal é a Sherazade, ela tem um Onur, que aí mudou, né? Não é mais o Said agora é encontrar um Onur, que é um homem riquíssimo, né? Podem ver, ele está acabando de dar esse colar para ela, cobra a mulher de ouro. Então, assim, felicidade existe? Existe, mas às vezes até você chegar a essa felicidade, você tem que enfrentar muita coisa, né? Posso adiantar assim, que pelo recorte que eu vi até agora, os casamentos assim que
que deram certo, eu consigo ver um perfil aí dessa brasileira, né? Um pouco. A maioria delas são mulheres que se reverteram ao Islã, tá? Conheço casamentos que deram certo, que elas não são muçulmanas? Conheço. Conheço sim. Mas sempre há negociações, né? Você precisa estar disposta a fazer negociações, a não achar que esse homem vai mudar, né? Que isso é até uma característica. Eu já ouvi muitas mulheres, não só se tratando de casamento intercultural, da nossa realidade. Ah, não, depois que ele casar, eu vou mostrar, né? Como é que é, porque aí, né? Eu tomo as rédeas. E já ouvi também, não, quando ele vier morar no Brasil, aí ele vai se brasileirar e vai deixar, né, de ser muçulmano. Olha, ser muçulmano é muito mais do que só uma religião, né? Como a França já colocou, o Sheikh Jihad também, o Islã, ele é um modelo de vida, né? Ele tem a jurisprudência, né? Para tudo ele tem ele já tem lá um preceito, né? Então, é diferente do que a gente, muitas vezes, nós de país de tradição católica, a gente está acostumado, né? Não tem essa relação tão grande. Já tivemos há um bom tempo atrás, mas já não temos mais essa ligação tão forte com a religião, né? Digo isso mesmo pensando nas pessoas religiosas brasileiras, né? É uma relação diferente, né? O Islã, ele é um modelo de vida, então é bem diferente. Então eu vejo esses casamentos, a maioria que dão certo, são mulheres que se reverteram ao Islã, mesmo porque depois tem os filhos, né? Não vamos pensar que a gente vive de amor para sempre, vem os filhos, com os filhos vem a criação numa religião, eu falo, quando vem os filhos é que o casamento se realiza mesmo, né? Porque até então são duas pessoas, acho que morando no mesmo espaço, dá para se manter a individualidade um pouco mais. Mas quando vem os filhos é que você tem um bem em comum ali, né? Você precisa comungar ali de ideias parecidas, né? Eu não posso ser radical, porque senão também essa criança fica... coitada, né, no mundo esquizo, né? Então é isso, gente. Acho que eu já até ultrapassei aqui meu tempo. É que eu gosto desse assunto. Mas se tiverem perguntas, mandem. Acho que deu para dar assim uma noçãozinha, né, um pouquinho do meu trabalho, do que a gente faz aqui. A ideia principal dele é quebrar preconceitos, né? Porque a gente não pode ficar só com essa realidade. Existem vários homens aí na internet que se passam por muçulmanos religiosos, mas que dão golpes nas mulheres, roubam dinheiro. E uma das intenções do meu trabalho também é mostrar esse muçulmano, que, como o próprio Sheikh Jihad também falou na semana passada, o fato de eu estar num país muçulmano, de eu ter nascido nesse país, não significa que eu sou um religioso praticante, né? Porque um religioso praticante, ele não vai fazer essas barbaridades com uma mulher, né? Como a gente já viu, eles seguem o modelo de Muhammad, do profeta Muhammad, e o profeta, a gente já viu o modelo de marido que ele era. Então, uma pessoa que é religiosa, ela não vai sacanear, é como as próprias brasileiras mesmo colocam, ele não vai te pedir sexo virtual, né? Então, se você está namorando virtualmente aí com algum homem de país muçulmano, ele vai te respeitar muito. Eles respeitam muito a mulher. Ele não vai te sacanear, não vai te pedir uma coisa dessa, tá? Então, se já existe você já pode desconfiar, porque esse cara não é uma pessoa religiosa, né? Ele não está sendo sincero com você, porque eles não vão por aí, uma pessoa religiosa, né? Gente, é isso. Vou terminar, porque senão não passa a bola. Obrigada aí pela atenção de todo mundo. Vocês têm alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu sei. Tá, então vou com a minha apresentação.
Essas brasileiras que você falou que teve contato, alguma entrou em algum tipo de relação de poligamia? Não, na Turquia a poligamia ela não existe, né? Não pode. A gente sabe que existe em alguns lugares mais afastados aí de regiões metropolitanas, mais para o interior, mais ao leste da Turquia, existe sim, mais pessoas de vida rural, às vezes existe, né? Mas na Turquia ela não, a lei não permite a poligamia. Já tive contato sim com um vlog, até eu e a França participamos desse vídeo. Foram 2 estudantes de jornalismo que vieram entrevistar a gente, e aí elas colocaram, eu não conheço a pessoa, mas está nesse vlog. Uma das mulheres, ela é uma brasileira, e ela diz que ela é, pelo que eu entendi da reportagem dela, ela ainda não encontrou com esse homem, mas ele foi muito sincero com ela e falou que ele estava procurando uma segunda esposa. E já faz, acho que uns 2, 3 anos que ela namora com ele, né? Namorar não é o termo, né? Porque não existe essa palavra para eles. Mas que eles têm aí contato virtualmente, eles vão se casar e ela aceitou ser a segunda esposa. Uma brasileira. Né? Então, isso também para a gente abrir a cabeça um pouco. Porque às vezes a gente fala, né? Não, porque né, essas mulheres, essas outras, né? Elas... Não, uma brasileira. E sei também de um outro caso de uma brasileira, mas com essa eu não conversei, não. Que ela também aceitou ser segunda esposa. Só com relação a casamento fora da Turquia, que você falou, a família turca aceita o indivíduo vir casar no Brasil para depois voltar para a Turquia? Tem sim. Tem casamentos, já vi acontecer aqui sim. Eles, muitas vezes, até... porque a Turquia, ela é bem... ela tem um histórico diferente, né, dos outros países. Ela passou aí pela era do Kemal Atatürk, em que a religião foi proibida. Então, é um país secular. Teve épocas aí que era até proibido, né, você se manifestar, a mulher usar lenço. Então, ela tem uma realidade à parte, né? Então, que até uma interlocutora minha outro dia falou, olha, porque os próprios turcos, eles falam muito assim, fulano é um turco moderno, fulano é um turco tradicional. Aí eu já tinha sacado que era um turco moderno e um turco tradicional. Aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, o que é um turco moderno e um turco tradicional? Um turco moderno é aquele que não tem tanta influência da família, tá? Geralmente é um homem que já morou fora, estudou fora, ele não é tão religioso. Então, também eu te respondo, né, que os casamentos que eu vi, que casaram aqui no Brasil, inclusive, ele é muçulmano, tudo, e ele aceitou, inclusive, até casar na igreja, porque era um gosto da esposa, ela é católica, ela não é revertida, e depois lá eles se casaram na mesquita, ou só no civil? Acho que só no civil, porque na Turquia não tem só tem o casamento civil. Então, assim, é o dito homem moderno, né? Um homem tradicional é um homem mais ligado à religião, em que a família exerce uma influência maior. Esse eu não vi, não. Mas é o que ela me disse. Olha, Flávia, um homem tradicional na Turquia não é igual a um homem árabe, né? E citou aí alguns países. Porque esses são religiosos em maior intensidade, né? O turco, por mais religioso aí que ele seja, ele é um pouco mais... Ela até usou um termo, ela falou, olha, é um religioso light. Mas eu digo assim, talvez ele demonstre um pouco menos por conta de todo esse histórico aí que passou a Turquia, né? De as mulheres não poderem usar lenço, você não podia demonstrar sua fé, os homens não podiam sair com... o que pai de judeu, como é que chama do muçulmano? Como que chama? Fugiu o nome. Que usa aqui? Os homens não... É kitab. Não é kitab.
Tá aqui? É. Aqui na cabeça, os homens não podiam usar. Então era mais velado, né? Então isso a gente sabe que entra na cultura, né? E você se relaciona com a religião de uma outra forma também, né? Então tem isso. Mas eu já vi casos sim que se casaram aqui no Brasil, inclusive na igreja, e depois se casaram lá. Então, eu me apresento para vocês. Eu sou a Isabel. E aí? Então, minha pesquisa, eu gostaria de falar para vocês como ela foi se configurando. Então, eu me formei em filosofia na Colômbia. Pelo sotaque dá para ver que eu não sou daqui. Então, peço desculpas por meu português. Às vezes, quando eu fico assim um pouco ansiosa, ele me atrapalha. Então, esta é uma pesquisa teórica. Porém, o fato de ser teórica não significa que ela não encontre várias coisas interessantes dentro da experiência, por exemplo, das minhas colegas que trabalham em campo, dentro das próprias bibliografias e as próprias experiências. Então, esta pesquisa é uma reflexão sobre a liberdade, o conceito de liberdade, os direitos humanos e a noção de pessoa no Islã. Então, como eu chego nesta pesquisa? Eu comecei a ter contato com a comunidade islâmica em Colômbia a partir do meu TCC, que foi justamente um exercício hermenêutico também. Eu trabalho um pouco a hermenêutica, que é uma disciplina da filosofia que vai abordar a teoria da interpretação. E junto com ela, eu comecei a pesquisar e aprofundar, não, em aquelas questões próprias do Islã. Então, o que acontece? Eu não sou muçulmana, não é? Então, eu, como não muçulmana, tenho todo um sistema de conhecimento, uns esquemas conceptuais e de conhecimento que são diferentes daquele cosmos simbólico. No momento em que eu entro em contato com aquela religião, um monte de questões vêm na minha cabeça. E parte deste exercício de construção hermenêutica está baseado nessas questões. Então, vamos fazer uma reflexão um pouco sobre o conceito de liberdade e a noção de pessoa e os direitos humanos. Então, aqui, contextualizando. Não? Eu que ando, é uma trilha. Então, este contexto vai um pouco por aí. Então, a primeira, queria trazer para vocês este epígrafe, que vai ser de um dos autores que eu vou trabalhar nesta pesquisa, do Walter Benjamin. Eu gosto muito dele, então o epígrafe fala o seguinte: na origem da nossa luta está o sonho de todas as liberdades. E eu gostaria que usáramos como bússola um pouco essa frase, porque ela vai dirigir um pouco esta reflexão que eu vou trazer para vocês, que eu vou compartilhar com vocês. Então, assim como falei para vocês, para nós que pertencemos a vamos falar assim, um contexto diferente e a uma série de conceitos diferentes aos conceitos que tem o Islã, um conceito como o conceito de liberdade parece uma questão estranha. Então, a primeira coisa que você vai escutar normalmente, vai ler nas suas consultas, que você tem acesso na mídia, vai ser que o muçulmano é aquele que se submete à vontade de Deus. O que acontece comigo? A primeira pergunta que eu me fiz foi: olha, mas espera aí, como assim? Como alguém que se submete pode ser livre? Isso na minha cabeça de mulher colombiana, latino-americana, criada em um contexto determinado, começa a gerar uma questão. Né? Mas como assim? Como é possível pensar em liberdade em uma religião onde uma das primeiras bases, das primeiras premissas é que você se submete à vontade de Deus? Aí começa a trilha. Mas então, o que é ser livre para um muçulmano? Como um muçulmano compreende esse conceito de liberdade? E aí foi quando me deparei com uma das questões mais bonitas, mais apaixonantes da minha pesquisa. E é o seguinte: nós estamos acostumados com discursos hegemônicos, onde nós achamos que nós sabemos o que é a liberdade, não é? E nós achamos que ser livre é isto e aquilo, e a liberdade é um direito humano, defendido, todo mundo clama pela liberdade. Mas que tipo de liberdade é essa? E aí, na pesquisa, nas discussões, nas falas, eu tenho me deparado com que os conceitos de liberdade existem
e são diferentes desse hegemônico que nós temos. Também existem outras noções de liberdade que merecem ser consideradas. Então, um conceito como esse vai trazer muitas questões, especialmente quando se fala de Islã. Já como a professora Franci Rossi e o Sheikh Jihad ampliamente falaram, no meio destes conflitos, destas décadas, de todos os acontecimentos, ainda mais a palavra Islã está associada diretamente, vocês já sabem com o quê? Com coisas não muito legais, terrorismo, morte, mulheres sofrendo, mulheres que não têm vontade, mulheres sumissas, coitadas, não é? Então, aí, a partir dessas questões, dessas ideias que a gente traz e que estão vigentes e acontecendo cotidianamente na mídia, vamos começar a refletir sobre essas questões. Então, nesse sentido, aqui, ao estar misturadas estas questões, por exemplo, as perguntas sobre os direitos humanos, sobre a liberdade e sobre a configuração da pessoa, elas vão se aprofundando e elas vão ligando outro tipo de perguntas, outro tipo de dúvidas que a gente tem com aquela religião. Mas aí me deparei com uma segunda questão que é bem interessante. O desconhecimento desse universo de sentido do outro, daqueles esquemas de sentido, essas redes simbólicas do outro, fazem com que você gere preconceitos, com que as pessoas gerem um tipo de estigmas, vamos falar assim, e você para de ouvir o outro. Você acha que seu discurso, sua definição é a que está certa. E você para de ouvir aquele outro, que se faz fundamental. E qual que é o intuito fundamental da minha pesquisa? Fazer essa ponte hermenêutica de diálogo para tentar compreender esse horizonte de sentido do outro e ver de que maneira uma noção tão complexa como a noção da liberdade vai se configurando. Então, aqui. Vocês sabem, não tenho que é importante ver, por exemplo, nestas mesmas semanas, acontecimentos como o atentado ao periódico Charlie Hebdo, a Luana me corrige o francês, Charlie Hebdo, em janeiro, as ações de Boko Haram na Nigéria, os crimes do ISIS, todas elas aparecem constantemente na mídia, e eles vão associando essa ideia de terrorismo, de falta de diálogo com o Islã. E isso está afetando e está gerando umas condições pouco favoráveis e umas correntes islamofóbicas bem complexas em diferentes países. Então, dentro da contextualização, vamos lá. Aí, temos aqui esta marcha, por exemplo, esta fotografia que trouxe para vocês, pertence a uma marcha contra o Islã que foi feita na Bélgica no ano 2007. Esta também pertenceu a uma marcha feita nos Estados Unidos. Vocês podem ler All I Need to Know About Islam, I Learned on 9/11. Então, por que eu quis trazer isso? Simbolicamente, como eu faço uma análise hermenêutica, estou tentando caminhar essas trilhas hermenêuticas. Todo o que eu preciso. No cartaz que sustém a pessoa na fotografia primeira, fala, todo o que eu preciso saber sobre o Islã, eu o aprendi no 9 de setembro. Então, você vê esse cartaz e você vê como está fechado o diálogo. Ou seja, pegaram o 9 de setembro como se toda uma religião, com todo o seu contexto social, socio-histórico, cultural, possa ser reduzido a um evento particular da história, que tem umas características particulares e tudo mais. Então, aí nós começamos a ver qual que é a importância da configuração dos discursos e o que está acontecendo. Na marcha da Bélgica, fala como parar a islamização da Europa, porque existe um movimento, sim, existem sites na internet que falam que existe uma islamização da Europa que precisa ser parada e existem grupos que estão em prol disso. Também é muito
muito gritante para mim o que isso significa, e mais ver, por exemplo, que os manifestantes usem camisetas com uma mesquita e o signo de proibido nela. Então, esses signos vão nos falando das coisas que estão acontecendo. Esta é outra, muito similar, ela aconteceu em 2011 na Alemanha. E junto com isso eu trouxe para vocês esta caricatura. Então, esta caricatura, ela vai falar do seguinte, está a mulher muçulmana, uma mulher muçulmana com seu hijab no chão, e ela está sendo espancada, não é? Essa caricatura saiu faz pouco tempo, porque depois dos atentados de Charlie Hebdo, uma mulher muçulmana apanhou na rua. Ela ia com o filho para a escola, em nome da defesa da liberdade de expressão e essas coisas. Então, os cartazes dos que fala a caricatura dizem o seguinte: integração, freedom of speech, liberdade de expressão e tolerância. Então, queria trazer essa caricatura para vocês verem de que maneira esse binarismo é sou islamofóbico, no Islã, aquilo que é terrorismo, é Islã, se não é terrorismo, no Islã, estamos nesse patamar. Então, em nome desse tipo de discursos, estamos defendendo o quê? E fazendo que coisas, né? Não sei se vocês assistiram estes dias os jornais, o Face, acompanharam nas redes, daquela jornalista que empurrou e foi bastante grosseira com alguns dos imigrantes. Então, essas coisas não estão afastadas da gente. Então, com que... E vem o paradoxo, e vem uma das questões, né? Com que... baixo que discurso, ou com a configuração de que discurso, eu vou falar de uma invasão, eu vou falar de uma defesa de direitos, quando eu estou cometendo ações que estão contra esses mesmos direitos que eu estou pregando. Então, isso forma parte dessa construção que a gente vai ver. Trouxe esta imagem também para vocês, de um muçulmano, uma imagem que também circulou pelas redes bastante, que é um muçulmano só pelo fato de ele ser muçulmano, com as palavras terrorista, muçulmano, Saddam Hussein, 11 de setembro, Al-Qaeda e tudo mais. Ele traz com ele todas estas questões. Agora, eu, por exemplo, particularmente como latino-americana, como colombiana, eu consigo compreender exatamente de que maneira estes discursos afetam as populações. Eu sou colombiana, e eu carrego no meu passaporte o estigma do narcotráfico. Só pelo fato de ter uma nacionalidade que está associada com esse fenômeno. Então, aí vemos de que maneira esses preconceitos vão cortando as pontes de diálogo e eles vão se fortalecendo. Agora, alguém perguntou alguma vez, vocês assistiram alguma análise aprofundada? Oi, senhor muçulmano, o que é ser livre para você? Como são seus direitos? É tão fundamental e tão interessante isto, que no ano 1990 houve uma declaração islâmica dos direitos humanos, feita no Cairo, e quem conhece dela? Ninguém. Foi uma declaração, não é tão hegemônica nem tão reconhecida como a declaração da ONU de 1948, e essa declaração do Cairo foi assinada por 48 países. Então, são 48 países que merece a nossa atenção o fato de considerar de que maneira existe uma declaração dos direitos humanos islâmica paralela e porque ela acha que a declaração da ONU não representa o que ela considera que teria que representar. Então, existem discursos aceitos, mas e que acontece com os outros discursos? Que acontece com as outras construções? Acaso minha ideia de liberdade merece se impor sobre a ideia de liberdade dos outros, porque achamos que nossa ideia de liberdade é melhor? Com que argumentos? Em que momento paramos de ouvir aquele outro, né? Então, aí um pouco minha pesquisa tem se orientado nesse sentido. Então, aqui. A comunidade muçulmana, por exemplo, vocês sabem disso muito bem, como um todo, repudia e discorda do terrorismo e da violência que algumas pessoas exercem no nome do Islã. O que significa isso? Que eu não posso atribuir para
uma parte de um grupo que se acha islâmico, a totalidade do mesmo. Seria tanto assim como falar que os mais radicais cristãos são a totalidade da cristiandade. E cristãos radicais existem sim. A gente não pode esquecer, por exemplo, de grupos que se chamam cristãos e são totalmente homofóbicos, racistas, mas a gente não vai falar que a cristiandade em geral é assim, não é? Então, todos os conselhos de sábios, sem exceção, estão enfrentando, e os muçulmanos em geral, né, eles estão enfrentando as consequências do que as ações destes grupos radicais trazem para qualquer muçulmano no mundo. Então, aqui, por exemplo, é bem complexa a situação, porque eu já me envolvi também em várias discussões nas redes sociais sobre os direitos, por exemplo, à liberdade. E sempre que você fala do direito da liberdade, você se topa com o quê? Com o direito à liberdade de expressão. Então, quando aparece o Charlie Hebdo, por exemplo, que o Charlie Hebdo é um periódico bastante forte, e bastante, as caricaturas que eles fazem são bastante, não sei como falar, na minha opinião, muito pessoal, são violentas simbolicamente. A última discussão que houve foi a semana passada, quando eles usaram a imagem do menino sírio afogado, e vocês viram as imagens da caricatura do jornal, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Tinha duas. Um menino afogado, literalmente, eles fizeram no desenho dele, McDonald's do lado, e falando que eram 2 combos infantis por preço de uma coisa assim. E a outra falava que Europa é cristã, porque enquanto Jesus camina sobre as águas, os muçulmanos, as crianças muçulmanas se afogam. Então, estas questões sobre a liberdade, por exemplo, que trazem a liberdade de expressão, fazem a gente se questionar. Então, até onde tem a liberdade de expressão limites que nós estamos entendendo por liberdade de expressão? Será que baixo essa capa da liberdade de expressão a gente está permitindo violência simbólica ou não existe isso? Então, são questões que nos ajudam a pensar. De qualquer maneira, todo muçulmano no mundo, já existem vários relatos, existem testemunhos nos aeroportos, tudo mais, eles estão vivendo na carne, na pele, essas consequências esse medo, e vocês vão ver... Só um minutinho, Isabel, a França está avisando aqui que o som está cortando e agora caiu. Pessoal da técnica... Já voltou? Estão me ouvindo? Espera aí, deixa eu ver com a França. Ah, então tá. Sabe que a gente perde o raciocínio. Sim. Já? Já? Tá tudo bem? A França não respondeu nada. Tá, então tá. Perfeito. Então, estava falando para vocês. São questões que vale a pena ser pensadas, não é? Eu fazia uma reflexão muito pessoal, pensando na questão da liberdade de expressão e tudo mais. E é o seguinte, se você tem um monte de crianças numa aula, vamos imaginar, o professor, um monte de crianças na aula, não é? E vamos imaginar que uma criança daquelas faz uma caricatura, um desenho, sobre a mãe de outra criança, não é? Você, como professor, permite e vai falar, é liberdade de expressão, gente, deixa a criança se expressar. Agora, a criança mostra aquela caricatura, imaginemos assim, mostra aquela caricatura zoando, zombando a mãe do outro, diante dos outros, todos riem dele e tal. O que pode acontecer? Ou a criança chora, não é? Vai ter uma criança que vai chorar, vai ter uma criança que vai chamar a professora e vai se queixar, vai falar que não gostou. Vai ter aquela criança que vai chorar com a mãe e vai ter aquela criança que vai chutar em todo. Entendeu? Vai chegar e vai cair a socos na cara do outro porque está ofendendo a mãe dele. Então, não sei se seja uma metáfora muito, muito absurda, mas eu pensava que em questão de convivência é aí. Existem coisas que são sagradas. Existem coisas que são importantes para os outros e que não se trata de você não se expressar
Porém, existe violência simbólica, sim, e violência não é só soco na cara, matar o outro, espancar o outro. Existem outros tipos de violência que mexem profundamente com o ser humano. Então, o interessante é, por exemplo, pensar que na minha pesquisa sobre a mídia, quando aconteceu os atentados do Charlie Hebdo, o mundo inteiro se mobilizou. Porém, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelí, acho que umas 4, 5 semanas antes dos acontecimentos com Charlie Hebdo, também tinham sido assassinados 5 ou 6 jornalistas palestinos. Quem se manifestou contra isso? Então, são essas pontes de diálogo que a gente vê que estão quebradas, e você vai fazendo interpretações, vai vendo análises na mídia e você vai considerando o que está acontecendo com esse tipo de discursos, o que está acontecendo com essas concepções. E além dos nossos discursos aceitos, é preciso, sim, escutar outras construções, especialmente quando vamos falar de liberdades e direitos. Então, aqui, estas são algumas imagens em contraste com as anteriores que estão circulando lá na rede. Então, keep calm, I am a Muslim, not a terrorist. Não? Mantenha-se calmo, eu sou um muçulmano, um terrorista. Esta aqui. Achei muito interessante porque aparecia num site e ela fala o seguinte: e que aconteceria se eu te falasse que a maioria dos muçulmanos olham para os muçulmanos terroristas da mesma maneira como a maioria dos cristianos olham para a Igreja Batista do Westboro, que é aquela igreja abertamente homofóbica, abertamente racista. Então, uma reflexão interessante que trouxe esse meme que achei numa site. Outra coisa interessante que me deparei também nesta pesquisa. Quando se fala da liberdade, por exemplo, dos direitos, o tema mulher é uma questão sumamente usada, sumamente tratada, não é? Porque a mulher, coitada, elas que sofrem aquelas violências, elas que sofrem um monte de coisas. A semana passada, alguém comentava na página de Facebook do grupo, aqui do curso, sobre a FEME, não é? Existem movimentos de mulheres que estão, mulheres muçulmanas feministas, porque existe feminismo no Islã, sim, e estão abertamente contra essa hegemonia, essas manifestações da fêmea. Por quê? Aqui, por exemplo, nesta imagem, vemos hijab, que eu vejo, my right, my choice, my life. Meu direito, minha escolha, minha vida. E muitas destas mulheres que fizeram essas manifestações contra esses discursos da fêmea falavam, olha, a gente tem voz, sim, e o que você está falando não me representa. O que está acontecendo também, e que é importante trazer a esta discussão e considerar que a gente não pode tentar impor discursos esquecendo os discursos dos outros. Fêmea tem uma questão que eu acho complexa. Ele vai trazer um feminismo, um tipo de feminismo branco. Não estou falando de feminismo branco no sentido de que as feministas brancas. Estou falando de um feminismo que desconsidera um pouco as condições socioculturais, as condições das outras mulheres que padecem outro tipo de opressões. Então, como a hermenêutica vai ajudar neste ponto? A hermenêutica é a teoria da interpretação. Com ela, você entra nos discursos e você começa a construir esses discursos de liberdade. Como vou olhar eu quando me pergunto o que é ser livre para um muçulmano? Vou olhar para aqui. Para nossos discursos de liberdade? Não. Eu vou olhar para aqui, para as fontes da religião. Quais são essas fontes? O Corão e a Sunna. Então, dentro da minha tarefa hermenêutica, por exemplo, o exercício de pesquisa que eu estou fazendo está em olhar para esse conceito de liberdade, tentar compreender como ele se configura desde a fonte da religião. E aí eu tenho me deparado com uma coisa bem interessante. A liberdade para o muçulmano é conhecimento. Ou seja, os muçulmanos, é parte da minha hipótese, que eu estou trabalhando no meu trabalho de pesquisa. Então, é o seguinte,
Para o muçulmano, isso é livre-arbítrio, a gente imagina que é liberdade de fazer o que você quer, poder sair, poder ter certas coisas, não é? Embora, é mais, aliás, para nós, o conceito de liberdade é um conceito sumamente complexo. Filósofos como Foucault, Deleuze, Escola de Frankfurt, eles têm falado muito sobre isso. É complexo o debate. Então, temos que olhar para o Islã, mas como? Enxergando essas fontes da religião. Quando eu falo que dentro da minha hipótese está a ideia que o Islã, a liberdade para o Islã é conhecimento, é porque para eles o Islã libera eles da ignorância e é um dever de todo muçulmano acceder àquele conhecimento. Então, todo aquilo que está fora do Islã é ignorância. Não é um conhecimento, porque para os muçulmanos a Suna ou ao Corão e toda a configuração da religião vai levar eles para agradar a Allah, para se aproximar cada vez mais da sua religião. Também a gente tem que reconhecer que dentro dos árabes e muitos muçulmanos são estudiosos, fortes e dedicados de várias ciências, na medicina, nas matemáticas, em diferentes disciplinas do conhecimento. Então, esse conhecimento também forma parte desse dever que você, como muçulmano, tem para acceder da melhor maneira e agradar a Allah. Porque você forma parte, e você está estudando isso, que é parte dessa criação dele. Então, nesse sentido, que a gente está pensando, se para um muçulmano ser livre, aquilo que vai fazer que ele seja livre é o Islã, qualquer coisa que esteja fora do Islã é o quê? Escravidão. Escravidão. Então, eu vou tentar impor um discurso que para aquele contexto simbólico não faz sentido nenhum. Então, nós temos um discurso, nós temos um conceito de liberdade, sim, porém, isso não significa, não quer dizer que não existam outros conceitos de liberdade. Aqui está também uma imagem que eu acho muito interessante, queria trazer para vocês. Então, está uma freira, uma freira pode estar coberta da cabeça até os pés, pensando na ordem de ela ser devota a Deus, não é? Então, porque quando uma muçulmana faz a mesma coisa, ela sofre opressão. É uma questão para ser pensada. Com uma freira, ela também cobre sua cabeça, tem seu vestido comprido, suas mangas, está tudo certo, mas aí ninguém questiona. Então, é um assunto para se pensar novamente. Então, que liberdade é essa? Quem falou que uma mulher muçulmana, por escolher o hijab, não é livre? Se para ela isso, como mostra a fotografia das duas meninas de hijab, é uma expressão de liberdade. Esse hijab é uma expressão de uma escolha dela. Então, vou aproveitar só para explicar o que está acontecendo. Desde que teve aquela interrupção, está com um delay, está com uma diferença de 2 minutos. Então, assim, está gravando bem, só que o problema é a conexão. Então, por isso que está picotando. Está chegando com diferença de 2 minutos. O que a gente está falando aqui vai chegando para eles com essa diferença. Então, por isso. A criança está desesperada. Ok. Eu só passei, eu só mensageiro. Não falam, não bate mensageiro. Foucault ele vai trazer uma coisa bem interessante. Foucault vai fazer uma reflexão não só da liberdade, sino da maneira em que se exerce o poder e em que maneira esse poder vai nos configurando como dentro disso que ele chama as tecnologias do eu, não é? Então, eu gosto muito para compreender um pouco essas questões. Vários livros de Foucault tem as tecnologias do eu, Vigilar e Punir, que eu acho ótimo, um ótimo texto.
E eu recomendaria o terceiro livro da história da sexualidade. Também A Vida Nua, do Giorgio Agamben, que é um texto que vai trazer umas reflexões muito interessantes. Vida Nua, de Giorgio Agamben. É um filósofo maravilhoso, ele vai trazer questões que realmente mexem com a gente e é de que maneira essa vida do outro passa a ser essa vida que você tira sem remordimento nenhum, não é? Sem sentir remorso nenhum. Só um minutinho, vou recomeçar, você continua, só um instantinho. Não tem problema. O outro autor que eu trabalho e que é tipo a base fundamental da minha pesquisa é o Hans-Georg Gadamer, que é um hermeneuta, um alemão, hermeneuta do século XX, pai da hermenêutica contemporânea, e ele vai ser meu referente teórico fundamental na maneira de fazer hermenêutica. Ele é bem interessante porque ele vai trazer essa ideia da fusão de horizontes, que é a maneira em que você estabelece o diálogo e em que você revisa seus próprios preconceitos como conceitos prévios que você tem e todas aquelas coisas que configuram você, porque você é uma mentira falar que você vai ter total neutralidade na hora de fazer uma pesquisa. Não, quem está lendo sou eu, e esta pessoa que está aqui tem uma série de elementos que me configuraram e eles me deram isto que eu sou. Agora, eu tenho que considerar esses elementos e pôr eles em diálogo para fazer essa fusão de horizontes, estabelecer essa ponte que vai me permitir trazer, interpretar e trazer para a compreensão algo que eu não consigo compreender. Então, no momento em que eu interpreto para vocês, eu tenho que compreender aquilo que está acontecendo lá, para trazer para cá, interpretar e trazer essa compreensão para este campo. Não sei, não é? Então, para eu conseguir compreender e depois interpretar, eu preciso conhecer. E o problema está justamente em que, em muitos casos, não se conhece. E essa falta de conhecimento traz preconceitos, estigmas e coisas erradas que impedem uma concepção adequada do outro. Um pouco assim. Não, a gente está 15 minutos. Não fazemos. Uma forma é dar tempo dele fazer isso. Então, se a gente quiser tomar uma água, ir ao banheiro, ele vai